vamos para o capítulo 2, caráter deformado e mente distorcida. Amém? Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, Pai, coloca essa aula nas tuas mãos. Deus, que eu possa ministrar, Deus, sobre cada aluno, sobre cada um que vai assistir essa aula, Pai. Deus, tenha liberdade, Pai, que esse estudo possa trazer revelação, Pai, possa falar o coração de cada um, Pai, em nome de Jesus, amém. Pessoal, nós estamos no capítulo 2, caráter deformado e mente distorcida, página 19. Aquilo que pensamos reflete o que somos, assim como reflete o nosso caráter. O que pensamos é decorrente à nossa percepção que, por sua vez, determina como vemos as coisas e também o nosso comportamento. A percepção e o mundo como também observamos determina vemos as coisas e também como comportamento. A percepção do modo que observamos o mundo é atividade da mente. A mente do homem foi distorcida pelo pecado. Atividade pelo pecado. O nosso entendimento foi alterado. Gênesis 3, do 5 ao 8. O resultado foi um mapa novo de pensamentos, ou seja, novo paradigma foi estabelecido, de forma para geral a nossa percepção, compreensão e interpretação das coisas e fatos foram alteradas, tais como paradigma ou os conceitos estabelecidos passaram a ser fonte das nossas atitudes e comportamento, afetando profundamente nosso caráter. Paradigmas pessoais são inseparáveis do caráter. Estudaremos nessa lição algumas das principais alterações da nossa mente que formam atitude de um caráter deformado, ou seja, nós vamos estudar agora sobre caráter deformado. A partir do Gênesis, o homem tinha um comportamento. A partir do pecado, a desobediência entrar, foi-se criado um novo mapa na mente do comportamento do ser humano e ele começou a agir dessa forma, que hoje você vê muito ser humano agindo, Então, o que nós temos que fazer? Qual que é alguns caráter, algumas lições que nós vamos estudar aqui, O primeiro é mentira, Eu não vou ler todos porque é grande os textos, senão não vai dar tempo, porque acho que é 40 minutos só que pode gravar, mas não vou ler todos, aí você acompanha aí. Eu não vou chegar até um certo assunto e vou mudar. Amém? Então a mentira é a afirmação contrária da verdade. Conta-se algo falso como se fosse verdadeiro. A mentira é algo tão comum que até temos o dia dedicado a ele no calendário. Misericórdia, Como que é algo, contrário da verdade? É algo que hoje você vê que tantas pessoas, ela mentir que ela acaba acreditando na própria mentira, porque ela acha que é comum, Quando você já viu aquela pessoa mentindo, ela acredita naquilo que ela fala. Você sabe que ela está falando mentira e ela acredita naquilo que ela mesma acredita naquilo que ela está falando, E hoje a gente vê, até no calendário nós temos uma data específica, É o pecado que atingiu toda a raça humana. Davi, no Salmo 116:11, expressa um estado de aflição bem intenso quando diz: todo homem são mentirosos. Também podemos constatar em vários versículos da Bíblia que o homem tem uma forte inclinação para a mentira, para formular pensamentos e depois colocar em prática, mesmo que entre em oposição à verdade. Mas a mentira tem sérias implicações. A Bíblia nos revela em João 14:6 que Jesus é a verdade. Então a mentira é oposição fraca e direta a ele, De onde vem a mentira? João 8:44. Lemos que Satanás desde o princípio não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. E quando profere mentira, fala do que é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Mentir é optar pelo jeito maligno de resolver os problemas, ou seja, você acha que uma mentira vai ajudar a resolver ou esconder algo? Acho que tem um ditado que fala assim que é melhor uma verdade dura do que uma mentira doce. Ou seja, você
quando a pessoa começa a mentir, ela está se colocando, né, a ser sujeito igual Satanás, não a mentira. Quando ele fala, ele é do próprio, fala de si mesmo, né? O próprio Deus fala que deu vamos dizer assim, algo para ele que foi o pai da mentira, né? Então, se você acaba mentindo, você acaba sendo o quê? Filho do próprio Satanás. Ah, mas eu não sou. Claro que nós não somos, mas se você mente, você está agindo como se fosse do próprio diabo, o próprio Satanás. E Deus não quer isso, né? Deus quer que nós firmamos na verdade. Nós, né, vivemos na verdade. Jesus é a verdade. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, o diabo é totalmente ao contrário, né? Ele é mentira, ele é engano, ele é tudo aquilo que é contrário à verdade de Deus. Então, nós temos que aprender a viver na verdade. E uma das lições, né, de uma mente distorcida é a mentira. Segundo, conceber em geral o mal. Em Tiago 1,15 lemos sobre concepção e nascimento do mal na mente humana. Alimentar forte desejo concupiscência com pensamentos e atitude e dar expressão ao mal que nos ronda. Em Provérbios 6, 14 e 18, lemos que a versão da Bíblia Viva seguinte: o homem passa o tempo todo maquinando novas maneiras de fazer o mal, pois o seu coração está cheio de maldade. Ele possui uma mente que só pensa em fazer mal, mentira planejada para prejudicar alguém. Em Romanos 1, 28, diz que o homem não se importa em ter conhecimento de Deus, sendo assim como mesmo farão inconvenientes, e entre essas coisas as invenções de mal. Apesar de tudo isso, nos surpreendemos com a atitude de extrema maldade que o homem é capaz de cometer. O homem natural tem criatividade perversa e realizar coisa absurda. Como você observa, temos bastante respaldo bíblico para saber qual é o curso natural do homem sem Deus, ou seja, conceber em geral o mal. Você para e analisa algumas atitudes nós vemos no jornal, na notícia, com tal barbaridade de fazer algumas coisas. Mas isso daí, todo ser humano, meu querido, ele tem esse desejo de maquinar o mal, fazer o mal. Se ele não cuida, se ele não está vigiando a própria vida, meu querido, ele vai fazer mesmo. O ser humano Por quê? Porque já ele distorceu tudo. Então, a pessoa só se transforma se ela conhecer Jesus, mudar o conceito dela. E aqui ele fala aqui, ó, o homem é capaz de cometer, ainda que surpreendemos com atitude de extrema maldade que o homem é capaz de cometer. O homem natural tem que dar perverso e realizar coisas absurdas. Mas eu não imagino. Mas o ser humano é capaz de fazer mesmo. O ser humano, ele cada vez ele está maquinando. A palavra de Deus fala que ele maquina, né? Aqui, ó, que ele fala assim que o homem tem maquinando novas maneiras de fazer o mal, pois o seu coração está cheio de maldade. Ou seja, ele planeja fazer coisas mal, por quê? Porque ele só vive nas coisas que desagradam, não busca alimentar a vida dele com a palavra de Deus, com aquilo que Deus tem para a vida dele. Então ele vai cometer tal barbaridade. O homem natural, né? Como se observar, temos bastante respaldo bíblico para saber qual é o curso natural do homem sem Deus, ou seja, maquinar o mal, fazer as coisas, né? E nós, como nova criatura em Cristo, que buscamos ter nossa mente renovada, não podemos aceitar convenientes conformados e nessas atitudes que ainda faz parte do homem que não conhece a Deus. Ou seja, se pegar pensando em fazer algo errado, ou fazer que seja planejar o mal ou fazer pecado, meu querido, né? Volte para Jesus, coloque seus pensamentos a Deus, porque não podemos se conformar. Quando nós se conformamos que a mentira ela faz parte e é normal, meu querido, você está vivendo um declínio para você voltar a ser como você era antes. Então nós não aceitamos, né? Igual
que nós vimos igual aqui acabamos de relatar sobre a mentira, temos uma data específica para ela, e eu vejo muitos cristãos muitas vezes no dia do 1º de abril vai lá, faz uma brincadeira sem graça de colocar no Facebook ou falar algo, sendo que aquilo ali está fortalecendo, né, aquilo que o diabo está ensinando, e a pessoa acaba, não é normal, cara, você não pode brincar com isso, você não pode fazer isso. Eu nunca fiz essas brincadeiras, não gosto dessas brincadeiras, na verdade. E dia 1º de abril, dia da mentira, não existe dia. O diabo ele não tem esse poder para ter esse dia. Ele não é um fracassado, ele não tem esse dia. Então nós temos que cuidar, não posso se conformar com isso, né? Então nós somos nova criatura. Nós já tivemos oportunidade de fazer a aceitação pessoal de Jesus como Senhor e Salvador. Desejamos conhecer, buscar elementos do seu caráter em nós, ou seja, transformar dia após dia. Amém? Terceiro, malícia, né? É propensão ao encontrar o mal em tudo. É indivíduo que tem intenção maldosa. No Salmos 10:7, Davi afirma que debaixo da língua do homem há malícia e maldade. Em Romanos 1:29, a Bíblia registra que homens estão cheios de malícia, e o próprio Jesus fala aos fariseus em Lucas 11:39, que o interior deles estava cheio de intenções maldosas, como tais afirmativas, chegando à conclusão de tendência natural do homem, sem conhecimento de Deus. É possuir uma mente maldosa, maliciosa, cheia de pensamentos pecaminosos que se expressam na sua linguagem, nos seus gestos e forma de relacionar com os outros. Ou seja, o ser humano, meu querido, por mais que a gente muitas vezes vê coisas que desagradam a Deus, né, o ser humano ele é isso, né, ele pensa cheio de intenções maldosas. Né? Ele afirma, né? Jesus ele conhece o coração, por isso que ele relata aqui em Lucas 11:39, né? Jesus ele chega para os fariseus na época lá e fala assim: por que no seu coração estão cheios de malícia? Né? Ou seja, meu querido, sem conhecer o conhecimento de Deus, sem ter aquilo que Deus tem para a vida deles. Então, meu querido, nós temos que parar e analisar como que está a minha vida. Minha vida está com pensamento malicioso, o que eu estou fazendo, né? E ele fala aqui, para essas pessoas não é inocente ou puro tudo ocasião para o comentário maldoso. Para os corrompidos e incrédulos nada é puro. Tito, acho que é Tito 1:15, porém a palavra de Deus vem com a proposta de nos opormos a tais coisas, pois em Tito 3:3-5 vemos que vivíamos em malícia, mas quando apareceu a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para conosco, segundo a misericórdia, ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração, da renovação do Espírito Santo. Então, nós temos que buscar a Deus, né? Todo ser humano tem esse pensamento malícia. Não, eu não tenho hoje. Olha a Deus se você não tem, meu filho. Mas quando nós não tínhamos Jesus, hoje eu posso falar para você que muitas vezes, antes de nós conhecermos, a gente, mentira, fazer o mal, malícia, nós sempre, o ser humano tem, todo o ser humano. Eu não tenho, a pessoa boa. Amém, glória a Deus. Mas todo ser humano tem. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que buscar a Deus. O Espírito Santo de Deus, quando ele nos resgata, a misericórdia dele, ele nos regenera, nos renova através do seu Espírito Santo. Ou seja, ele restaura, né, aquela forma original que nós temos que ser, como nós fomos criados. Amém? Quarto, né, que o caráter deformado. Julgamento. O problema do julgamento consiste no homem assumir uma posição que não lhe compete. Todos nós estamos na mesma condição, só Deus é juiz acima de todos. Tiago 4:11-12. Quem somos nós para julgarmos? Jesus não nos proibiu de julgar errado. Jesus não nos proibiu de julgar errado. Proibiu-nos emitir qualquer julgamento. Só Deus conhece o verdadeiro motivo
e sentimento do coração do homem para emitir o juízo verdadeiro. Romanos 2, 1, 16. Quando eu emito um julgamento a respeito de alguém, eu estou avaliando, tirando conclusões, supondo pensamento, algo a respeito das pessoas ou de atitude dela. Frequentemente nos deparamos com tais situações. Julgamos e somos julgados. Tiramos conclusões precipitadas, pensamento, algo de uma pessoa ou de forma precipitada. Motivo que leva a pessoa a agir de tal maneira, e outro elemento que estão relacionado ao auto de julgar. Ou seja, o ser humano gosta de apontar o dedo, falar das pessoas ou de julgar, falar quem é essa pessoa para falar de mim? Ou quem é essa pessoa, né? A palavra de Deus fala assim que só Deus é juiz acima de todos. Então nós temos que parar e fazer uma análise, né? Como que é o respeito? Por que ela está tendo essa atitude? Por que disso ou daquilo? Né? Não chegar e julgar o livro pela capa. Porque nós muitas vezes fazemos isso. Vemos, a pessoa está tudo de preto. Essa pessoa deve ser do Satanás. Só porque a pessoa está de preto. Então não é assim que funciona. Nós temos que aprender a olhar e ver por que a pessoa se colocar no lugar da pessoa. Ele fala assim, só Deus conhece o verdadeiro motivo e sentimento do coração do homem para emitir o juízo verdadeiros. Né? A palavra de Deus fala que nós não devemos julgar. Se você pega aquela história de Maria Madalena, se não me engano, que ia ser apedrejada, o pessoal pega ela e leva até Jesus, fala assim, ó, aqui foi pega com um adultério, vamos matar, como diz a palavra do Senhor, vamos apedrejar, porque ela não é digna. E Jesus continuou escrevendo ali na areia. De repente Jesus levanta e olha para ele e fala assim, quem nunca pecou que atire a primeira pedra? Quando vê, não tinha mais ninguém. Por quê? Porque quem somos nós para julgar algo que muitas vezes você já fez também, ou você, né, está fazendo? Então nós devemos avaliar a nossa vida, né? No entanto, a mente do homem possui uma fonte de tendência para tais atitudes. Como desejarmos ser pessoa que buscamos ter uma mente de Cristo e agir com Ele, nos orientar e agir, devemos rogar ao Espírito Santo que em nossas mentes não haja espaço para julgamento. Atitude é essa que não condiz ao reino de Deus. Ou seja, quem deve julgar, nosso papel como cristão deve ser ajudar o próximo. Amém? Não julgar ela. Pessimismo. Rapaz, esse daqui é um do caráter também que as pessoas gostam muito. Tem pessoas que a gente nem gosta de estar perto, porque a pessoa só pensa que não vai dar certo. Tem pessoas que você fala, não tem como dar certo isso. Porque pessoas só pensam negativo, né? Muitas pessoas têm curvado diante das dificuldades da vida. De fato, a vida é cheia de conflito. O próprio Jesus disse, no mundo terei aflições. O pessimista é aquele que sem força para enfrentar o problema, entrega os pontos, pois não consegue ver uma saída, uma solução e vê destinada a uma sucessão de fracasso e desapontamento, pois isso espera sempre o pior, desconfiado das pessoas e acusa Deus pela sua própria sorte, má sorte. Ou seja, é aquela pessoa que você conversa com ela e ela fala, será? Eu acho que não vai dar certo, hein, cara? Eu acho que você devia sair da igreja. Até agora sua vida não mudou. Tô vendo mudança. Essa pandemia vai matar todo mundo. E eu não posso sair de casa. É isso, é aquilo. A pessoa nunca vê solução. Ela sempre vê, não vê uma saída. Ela sempre se entrega. Ou seja, para ela, não. É uma coisa que eu aprendi. Que as pessoas que têm esse pessimismo, ela não vê uma solução e acha que ninguém vai encontrar a solução, ou para ela todo mundo é igual, né? Aqui ela fala assim, ó, o pessimismo se manifesta de muitas maneiras: cansaço da vida, queixa por tudo, laxismo de si mesmo, sentimento de derrota, fatalismo, etc. Continuidade desse sentimento leva à depressão e várias doenças emocionais e físicas. Esse estado pode causar por fatores
objetivo como cansaço físico, esgotamento mental, emocional, subjetivo, baixa autoestima e fatalismo. O mundo tem apresentado uma alternativa para vencer o pessimismo. O pensamento positivo, uma ideia de que o homem pode mudar sua vida pela força de sua mente, mas esse é um ponto de apoio muito frágil que não traz uma resposta verdadeira para o coração aflito. Só Jesus pode dar uma resposta de esperança. Inúmera referência bíblica nos revela que o pessimismo não deve ser sentimento presente em nossas mentes, ou seja, porque a pessoa só pensa o contrário, bicho. Ela não vê esse tipo de pessoa, ela nunca vê uma solução, ela só vê o problema, só vê a onda, só vê a tempestade, só vê isso. E é pessoas que estão focadas vendo aquilo. Tipo, igual hoje nós estamos vivendo uma pandemia. Ela não sai de frente da televisão, vendo só notícia ruim. Só notícia ruim, que quantos morreu, quantos já tá morrendo, quantos que vai ser mortos e assim por diante. E ela nunca vê uma saída. Isso acaba complicando a vida, saúde espiritual, tudo da forma dela, né? Então nós temos que o quê? Colocar a nossa vida diante de Jesus, né? Só Jesus pode dar uma resposta de esperança, ou seja, Jesus ele vai começar a mudar a sua mente, o seu jeito de pensar, de agir. Então, colocar a nossa vida diante dele, né? Injustiça. Justiça é a virtude de dar a cada um que pertence. Justiça é o reto proceder nas relações um com os outros. A injustiça é oposto a esse proceder, ao referir-se a condições da sociedade humana em Romanos 1:29. O apóstolo Paulo descreve assim os homens, cheios de injustiça e continuação, inúmeros vários pecados e injustiça específica que o homem comete. Vimos que uma sociedade repleta de injustiça em todos os níveis, em todas as esferas de atividade humana, em todos os países e todas as relações comete injustiça. Romanos 1:18, Deus declara que não há um justo, nem um sequer. Romanos 3:10, todos temos pecado, atingimos injustamente contra Deus e não amando e não obedecendo com todo o coração, e contra o próximo tratando mal, criticando, enganando e etc. Mas o nosso Deus é justo, ele opõe todas as formas de injustiça. A justiça de Deus é um dos seus atributos morais. Ele é o único justo no sentido absoluto, mas em Jesus, ele nos justificou pelo perdão e pela libertação de uma vida de pecados, né? Romanos 3:23 ao 26 e 6:17 ao 18. Mediante a renovação do nosso entendimento, devemos despojar-nos continuamente do velho homem e vestir do novo, criando segundo a justiça e santidade, né? Ou seja, né, se eu perguntar para você, já foi injustiçado? Eu creio que todos nós já fomos injustiçados, mas Jesus, nós ainda somos pecadores, né? Não merecemos, mas ele foi e morreu por nós. Porque para a gente viver nessa justiça de Deus, viver na santidade, viver o novo qual ele tem para nossa vida. Não, nós temos que viver aquilo que ele tem para nossas vidas, né? Na página 26, injustiça que devemos renunciar. Injustiça na convivência familiar, né? Desobedecer aos pais, né? Injustiça que devemos renunciar. Na convivência familiar, desobedecer aos pais. Efésios 6:10. Tratar com dureza e tirania as esposas, né? Aqui Efésios. Aplicar o castigo exagerado aos filhos. Falta de respeito ao marido e não sujeitar-se. Isso daqui é na familiar, né? Hoje, quem é jovem distrata o seu pai, não obedece. O que a Bíblia nos orienta é obedecer ao pai. E o que muitas vezes as pessoas não têm esse princípio, né, de obedecer, injustiça, né? Tratar com dureza a esposa, ou seja, ser aqueles marido, ou seja, aquela esposa, né? Aplicar o castigo exagerado aos filhos, falta de respeito com o marido, não sujeitar, né? Não
querendo ser maior que ele. Não, quem manda eu sou o homem da casa, que é a mulher. Não é assim que funciona. Amém? No trabalho, ter débitos e demora a pagar, né? Pagar salário injusto, ter mediante peso injusto, né? Tem os versículos do lado, se você quiser ler na sua casa aí com tempo. Amém? Cobrar usura, obter lucro desonesto, receber ou dar suborno, não cumprir obrigações corretamente. Nas relações pessoais, desrespeitar o próximo, difamar, injuriar, degrenir, praticar pecados morais, cobiçar, adulterar e etc. Fazer acepção de pessoas erradas, ignorar necessitados, né? No exercício de autoridade, ser parcial, julgar segundo a aparência, ser complacente com o pecado ou encobri-lo, não disciplinar quando for preciso, né? O que fazer quando sofremos injustiça? Já perguntou assim, mas e que quando eu faço, né? Quando eu fizer? Nossa responsabilidade é fazer justiça. Não exige que nos faça justiça. A responsável é fazer justiça, não exigir que nos faça justiça, ou seja, fazer justiça com a própria mão, né? Em Salmos 15, né, devemos suportar com paciência a injustiça e perdoar que nos ofende. É fácil, Leonardo, fazer isso? Não é fácil, mas a Bíblia nos orienta a fazer isso. Você já passou por esses casos já, meu querido, que muitas vezes a gente tem que pedir perdão para Deus, mesmo não errando, não estando errado, né? Pedir perdão para o próximo. Mas, meu querido, a justiça, entenda uma coisa, que tudo que o homem semeia, ele vai colher. Você não vai, né? Se a pessoa te fez o mal, meu querido, se ela fez a injustiça com você, não adianta falar, não, eu vou fazer com as minhas próprias mãos, meu querido, porque aquilo que você fazer um dia, alguém vai fazer de novo e aquela roda gigante vai continuar. Então você tem que tratar, meu querido, da maneira correta, com paciência, suportar, né, perdoar, pedir perdão se for preciso. Ah, mas eu não errei, mas pede perdão a si mesmo, meu querido. Você não está errado. Você está mostrando que você é diferente da atitude da que a pessoa fez com você. Algumas pessoas parecem entender o evangelho ao contrário. E ao lugar de amar, algumas pessoas parecem entender o evangelho em lugar de amar, exige amor, né? Em vez de dar, pede, não serve, mas quer ser servido. Em lugar de fazer justiça, exige que faça. Em lugar de fazer justiça, exige que lhe faça justiça. Ou seja, meu querido, né? As pessoas, não, eu quero amor, mas ela não dá amor a ninguém, né? Como que vai fazer isso? Então, né? Todos nós sofremos injustiça, nós temos que colocar, esperar com Deus e você mostrar aquilo que você está aprendendo na palavra de Deus. Amém? Conceito distorcido sobre Deus. Nosso caráter é bastante influenciado pelo nosso conceito sobre Deus. Adão e Eva, quando caíram, não só viram que estava nu, mas também esconderam-se de Deus, pois um novo conceito sobre ele foram formados. Ou seja, meu querido, conceito distorcido. Você já deve ter imaginado ou pensado, falar assim, puxa, um pensamento de Deus, cara, se eu sair da igreja eu vou morrer. E não é bem assim que funciona, né? Jesus, ele não está aqui para te matar, né? Se ele fosse fazer isso, ele não vinha aqui e morria para nós podermos ter a vida e ter uma vida eterna. Primeiro, nós temos que mudar o conceito, esse conceito errado de que Deus é um Deus de castigo. Não, ele é um Deus que ele corrige quem ele ama e ele quer ver o bem. Mas Deus está me castigando. Às vezes não é castigo, às vezes é processo, às vezes é propósito, às vezes para que você possa atingir o nível de maturidade, de fé, daquilo que Deus tem para a sua vida. Então, quando Adão e Eva pecaram, eles se esconderam, pois um novo conceito foram formados. Do que? Que conceito que eles, puxa, nós pecamos, nós estamos nu, e Deus vai falar conosco, Adão e Eva, e vamos se esconder. Ou seja, eles falam, Deus vai nos castigar. E Deus não é Deus de castigo, meu cara. Deus não é Deus de castigar. Deus é um Deus de obediência, Deus de conversar. Deus, ele perguntou para Adão e Eva, falou, onde que você está? Deus já sabia que ele estava escondido atrás de uma árvore, mas Deus queria conversar, que eles
pedisse perdão, mas eles não fizeram, porque foi transformado a mente deles, foi transformado a forma de pensar, de agir. Então eles falaram, puxa, é mais fácil fazer para o ser humano hoje, quando ele erra, né, quando ele peca, quando ele faz algo de ruim. O que ele mais óbvio ele fazer? É fugir, é inventar uma desculpa, é fazer algo. Não chegar na frente da pessoa e falar, ó, eu fiz isso, errei, me perdoa, quero uma nova chance. É raro você ver pessoas assim, ela prefere se esconder na mentira, se esconder, porque o conceito, a mentalidade dela começa a maquinar aquilo que ela fez de errado, a tentar sobressair aquilo, onde ela acaba se afundando mais sobre mentiras, sobre aquilo que ela pensa a respeito de Deus. Não, Deus não vai. Quem é Deus? Deus, ele quer ver o nosso bem, ele quer que você se renda a ele, falar, ó, eu errei mesmo. Não foi aquilo que aconteceu com Adão e Eva, se esconderam e eles começaram a fazer aquilo que achava, né, era bom aos olhos deles, né? Principais conceitos errados sobre Deus. Primeiro, ele é um Deus distante. Jamais. Deus não é um Deus distante. Ele é um Deus que está sempre presente conosco. Há quem afirma que Deus criou o mundo. Há quem afirme que Deus criou o mundo. Deu corda e foi embora. Para essas pessoas, Deus é inacessível. Não compartilha da nossa necessidade e alegria. Mas Deus é o próprio e